Você já ficou de joelhos, chorou, clamou, pediu a Deus com toda a sua fé. E o silêncio foi a única resposta? Você já sentiu que suas orações estão batendo no teto e voltando para você sem chegar ao céu? Você já duvidou? Será que Deus está me ouvindo? Será que eu estou errando em alguma coisa? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, esse vídeo foi feito para você. Porque hoje eu vou te mostrar, diretamente da Palavra de Deus, os motivos reais pelos quais a oração de muitos cristãos não alcança o trono da graça. E o que você pode fazer agora para mudar isso. Mas antes de continuar, se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Clica no botão vermelho aqui embaixo. Porque aqui a gente fala de fé com profundidade, com a Bíblia na mão. E conteúdo assim chega todo dia. Não perde. A Bíblia é clara. Deus ouve a oração. Isso não é questão de opinião, é promessa. Em João 16:24, Jesus diz: Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Em Jeremias 33:3, Deus declara: Clama a mim, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas, que tu não sabes. Então, se Deus prometeu responder, e Deus nunca mente, por que tantos cristãos sinceros sentem que suas orações não são respondidas? A resposta não está na fraqueza de Deus. A resposta está em obstáculos que a maioria das pessoas nunca foi ensinada a identificar. E hoje eu vou te mostrar cada um deles. Seu pecado está bloqueando sua oração. O primeiro motivo é também o mais difícil de ouvir. Mas eu preciso ser honesto com você, porque te respeito. Isaías 59:1-2 diz com todas as letras: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido está alquebrado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Você reparou? A Bíblia não diz que Deus não quer ouvir. Diz que o pecado cria uma barreira. Pensa assim. Imagine que você tem um rádio de alta qualidade, mas a antena está com defeito. O sinal existe, o problema está na antena. O pecado não confessado na vida do crente age como essa antena quebrada. E atenção, não estou falando de perfeição. Estou falando de pecado que você sabe que existe, que você reconhece, mas que não levou ao pé da cruz com um coração arrependido. Salmo 66:18 confirma: Se eu acalentasse iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouviria. O que fazer? Antes de orar, examine seu coração. Confesse. 1 João 1:9 garante: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A confissão sincera abre as portas do céu. Você ora, mas não acredita de verdade. O segundo motivo é a fé. Mas não estou falando de um conceito vago de acreditar. Estou falando de fé ativa, viva, que age. Tiago 1:6-8 é poderoso. Peça com fé, sem duvidar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e agitada de uma para outra parte. Não pense esse homem que receberá do Senhor alguma coisa. Muitas pessoas oram com palavras de fé, mas com coração de dúvida. A boca diz: Senhor, eu sei que o Senhor pode. Mas o pensamento diz: mas eu acho que não vai acontecer. Hebreus 11:6 deixa claro: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Percebe a profundidade? Não é apenas crer que Deus existe, é crer que Ele recompensa quem o busca. É ter certeza de que Ele se importa com você. Como fortalecer sua fé? Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mergulhe na Bíblia.
Leia os testemunhos. Recorde as respostas que você já recebeu. A fé se alimenta de lembrança e palavra. O que você está pedindo é para o seu ego, não para a glória de Deus. Tiago 4:3. É uma das passagens menos citadas, mas mais importantes sobre oração. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos prazeres. Isso mexe com muita gente, porque vivemos numa era de evangelinho, que ensina que Deus existe para atender todos os nossos desejos, independente do que esses desejos representam. Mas a Bíblia é honesta. Há pedidos que não têm nada a ver com a vontade de Deus, com o reino de Deus, ou com o crescimento espiritual. São apenas desejos da carne disfarçados de oração. Isso não significa que você não pode pedir coisas materiais. Pode. Mas a questão é o motivo por trás do pedido. Você quer aquilo para honrar a Deus? Para servir melhor? Para abençoar outros? Ou apenas para satisfazer a vaidade, a inveja, o orgulho? 1 João 5,14 diz: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A palavra-chave é segundo a sua vontade. Isso não é limitação, é alinhamento. Quando o seu coração está alinhado com o coração de Deus, as suas orações ficam irresistíveis. O rancor no seu coração fecha o ouvido de Deus. Esse é o motivo que mais machuca, e é também um dos mais comuns. Jesus mesmo disse em Marcos 11:25: E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Você pode estar pedindo cura, bênção, milagre, mas guardando mágoa do seu pai, da sua ex, do seu pastor, de um amigo que te traiu. E esse rancor, essa falta de perdão, se torna um muro entre você e Deus. Mateus 6:14 e 15 vai ainda mais longe. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Isso é sério. Perdoar não é fraqueza. Perdoar não é dizer que o que a pessoa fez foi certo. Perdoar é se libertar e abrir espaço para que Deus trabalhe. Você precisa perdoar para ser ouvido. Ponto. Você desistiu cedo demais. Agora vem uma das razões mais subestimadas: a falta de persistência. Jesus contou uma parábola em Lucas 18:1 com um objetivo muito específico, e a Bíblia registra qual era esse objetivo: para mostrar-lhes que deviam orar sempre e não esmorecer. Na parábola, uma viúva ia repetidamente ao juiz injusto pedir justiça. O juiz não queria ajudá-la, mas pela persistência dela, ele cedeu. Jesus conclui: se até um juiz injusto cedeu, quanto mais Deus, que é justo e nos ama, responderá aos que clamam dia e noite a Ele. Muita gente ora uma vez, duas, e como não vê resposta imediata, para. Interpreta o silêncio como um não, quando na verdade pode ser um ainda não. Filipenses 4:6 diz: em nada sejais ansiosos, antes em tudo sejais conhecidos os vossos pedidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. A oração persistente não é repetição vazia, é confiança inabalável. É dizer: Senhor, eu sei que o Senhor ouviu, e eu vou continuar aqui até a resposta chegar. O tempo de Deus não é o seu tempo, mas é perfeito. Às vezes, nenhum dos motivos anteriores se aplica à sua vida. Você está andando em santidade, sua fé está firme, você perdoou, seus motivos são puros, você está persistindo. E ainda assim, o silêncio. Nesse caso, a mensagem que a Bíblia traz é diferente. Deus está trabalhando, mas no seu tempo. Abacuque 2:3. Porque a visão ainda está para um tempo determinado, mas no fim testificará a si mesma, e não faltará. Se tardar,
Espera-a, porque certamente virá, não tardará. A história de José é o maior exemplo disso, de 17 para 30 anos. 13 anos de traição, escravidão e prisão. 13 anos orando, esperando. E quando Deus respondeu, a resposta colocou José como o segundo homem mais poderoso do Egito. O que parecia silêncio de Deus era, na verdade, preparação de Deus. Às vezes, a resposta que você pede hoje destruiria a bênção que Deus está preparando para amanhã. Então vamos recapitular os 6 motivos que podem estar impedindo suas orações de serem respondidas. 1. Pecado não confessado, que cria uma barreira entre você e Deus. 2. Falta de fé genuína, orar com a boca, mas duvidar com o coração. 3. Motivos errados, pedir com egoísmo, vaidade ou fora da vontade de Deus. 4. Falta de perdão. Guardar rancor fecha o acesso ao trono da graça. 5. Dar rancor fecha o acesso ao trono da graça. 5. Desistir antes do tempo de Deus. 6. O tempo de Deus, quando tudo está certo, mas a resposta ainda não chegou. Agora eu quero te fazer uma pergunta, e quero que você responda honestamente, lá nos comentários. Qual desses 6 motivos mais tocou no seu coração hoje? Escreve lá. Pode ser só um número, mas escreve, porque a comunidade aqui ora uns pelos outros. E se esse vídeo te tocou, te encorajou, te abriu os olhos para algo que você precisava ver, compartilha com alguém que está passando por um momento de silêncio de Deus. Porque talvez esse vídeo seja exatamente a resposta que essa pessoa estava esperando. Se você ainda não se inscreveu, inscreve agora. Aqui a gente fala de fé de verdade, sem enrolação, sem superficialidade. A palavra de Deus aplicada à vida real. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Todo o conteúdo aqui foi preparado com oração e cuidado para te edificar. Antes de eu encerrar, vamos orar juntos. Se você estiver sozinho, coloca a mão no peito. Se você estiver com alguém, segura a mão dessa pessoa. Pai Celestial, eu venho diante do Senhor em nome de Jesus, pelo amigo que está assistindo esse vídeo agora, aquele que chorou na solidão, que clamou sem ver resposta, que quase desistiu da fé. Senhor, que esse vídeo seja uma palavra de encorajamento, que o Espírito Santo remova todos os obstáculos da oração, que haja confissão onde há pecado, fé onde há dúvida, perdão onde há mágoa e esperança onde há desânimo. Que a oração desse servo seja ouvida, que o Senhor responda, no seu tempo, do seu jeito, mas que responda. Em nome de Jesus, amém.